Estima-se que 75% do léxico ou vocabulário atual da língua espanhola provém do latim, herdado do antigo Império Romano. Mas acontece que muitas das palavras latinas, por sua vez, procedem diretamente do grego, fazendo com que, no total, aproximadamente 20% do vocabulário em espanhol venha do grego, seja de forma direta ou através do latim. Com este vídeo, você vai aprender a identificar muitas palavras que usa diariamente e que vêm das línguas helênicas. Lembremos que um sufixo é uma partícula ou morfema que é adicionada ao final de uma palavra base ou raiz para formar uma nova palavra com um significado diferente. Dito isso, vamos começar a nossa lista. Número 1. Arquia, esse sufixo que por sua vez é composto pela palavra arcus, que significa ordem ou governo, e a partícula ia, que quer dizer qualidade, dá origem a palavras como monarquia, do grego monos, que significa único, ou seja, regido por um único governante. Anarquia, do grego an, que quer dizer sem, traduz-se como sem governo. Outro exemplo é hierarquia, da raiz grega hieros, que significa sagrado ou divino, e que traduz literalmente ordem sagrada ou estrita. Este sufixo também está presente nas palavras patriarca, chefe masculino de uma comunidade, e oligarquia, poder político exercido por um grupo minoritário. Também vemos essa raiz usada como prefixo em arque, que designa o principal, como arquiteto, construtor principal, arquidiocese, a diocese principal, ou arcanjo, o anjo principal. Número 2. Atra. O sufixo atra vem do grego iatros, que significa médico. Dessa forma, fazem sentido muitas palavras como pediatra, da raiz grega pais ou paidós, que significa criança. Por isso, pediatra é o médico das crianças. Psiquiatra, cuja raiz psique significa alma, traduziria literalmente médico da alma. Geriatra, por sua vez, vem de geros, que significa velhice, e assim geriatra significa médico que cuida das pessoas da terceira idade. Da mesma forma, derivam-se as palavras pediatria, ciência que se ocupa da medicina das crianças, psiquiatria, ciência que trata das doenças mentais, bariatra, médico que trata de obesidade, etc. Número 3. Gracia número. Este sufixo vem do vocábulo grego kratos, que significa governo ou poder, e está presente em muitas palavras em nosso idioma, como em aristocracia, da raiz aristos, que significa o melhor ou excelência. Por isso, aristocracia se traduz como governo dos melhores, embora também tenha se ampliado seu significado para a classe nobre de uma nação. Democracia vem do grego demos, que significa povo. Assim, democracia é o governo do povo. Desse sufixo se formam outras palavras como democrata, partidário da democracia, burocrata, partidário da burocracia, etc. Número 4. Fobia. Fobia vem do grego phobos, que significa ódio, repulsa ou medo, mais o sufixo ia, que significa qualidade. Na mitologia grega, Phobos era o deus do medo, filho de Ares, deus da guerra, e Afrodite, deusa do amor. Na psicologia, utiliza-se o sufixo fobia para descrever o medo insano e excessivo, como nas palavras aracnofobia, do grego aracne, que significa aranha, sendo o medo de aranhas. Acrofobia procede da raiz acros, que quer dizer altura, sendo o horror de alturas.
Ou claustrofobia, que procede da raiz latina claustrum, que significa fechado, e se traduz como medo de espaços fechados. Na medicina, fobia é usada como sinônimo de aversão, como em fotofobia, da raiz fotos, que quer dizer luz, ou seja, aversão ou intolerância à luz. Outras palavras derivadas de fobia são aerofobia, medo de voar, sinofobia, medo de cachorros, agorafobia, medo de espaços públicos, etc. Número 5, gênio. Este sufixo vem do grego genés, que significa origem ou nascimento, mesma raiz de palavras como gênese, geração ou genoma. E está presente nas palavras eletrógeno, do grego electron, que significa âmbar, mas está associado à eletricidade, já que William Gilbert, que cunhou esse termo, descobriu essa propriedade esfregando o âmbar. Eletrógeno significa gerador de eletricidade. Também podemos citar a palavra hidrogênio, da raiz hidor, que significa água e traduz gerador de água. E faz sentido se lembrarmos que a molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Outras palavras derivadas desse sufixo são alérgeno, gerador de alergia, ou criógeno, do grego antigo krios, frio, que significa gerador de temperaturas muito baixas. Obrigado. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para ser lembrado quando houver um novo vídeo. Número 6. Grafia. Provém da palavra graphein, que significa escrever, e do sufixo ia, que significa qualidade. Daqui se originam inúmeras palavras em espanhol, como caligrafia, da raiz grega kalos, que significa bonito, ou seja, a arte da escrita bonita. Cartografia, que vem da palavra chartes, mapa, e se refere à arte de traçar mapas. Ou a palavra ortografia, derivada do grego ortos, que significa reto ou correto. Por isso, ortografia é a qualidade de escrever corretamente. Outras palavras derivadas de grafia são topógrafo, pessoa dedicada a descrever ou delinear a superfície de um terreno, e autógrafo, que está escrito pela mão do próprio autor. Número 7. Logia. O sufixo logia vem do grego logia, que significa ciência ou tratado, e está presente em quase todos os ramos de estudo. Biologia, do grego bios, vida, é a ciência que estuda a vida. Etimologia vem da palavra etmos, que significa verdadeiro, por isso etimologia é o estudo da verdadeira origem das palavras. Ou dermatologia, que vem do grego dermatos, que significa pele, ou seja, o estudo da pele. Outras palavras associadas a esse sufixo são zoologia, o estudo dos animais, bacteriologista, pessoa que estuda as bactérias, etc. Número 8. Patia. Esse sufixo vem da raiz grega patos, que significa doença ou sofrimento, mais o sufixo ia, que significa qualidade. Daqui se formam inúmeras palavras como cardiopatia, do vocábulo cardia, que significa coração. Então, cardiopatia é uma doença do coração. Neuropatia, que vem do grego neuron, que significa nervo, ou seja, doença dos nervos. Ou a palavra nefropatia, associada ao vocábulo nefros, que significa rim, portanto é uma doença do rim. Esse vocábulo também origina outras palavras como psicopata, do grego psique, que significa alma ou espírito, e se refere a uma pessoa com personalidade transtornada. Número 9. Scópio, o sufixo scópio vem da raiz grega skopein, que significa olhar ou observar. Daqui se formam várias palavras, como microscópio, da palavra micro,
que significa pequeno. Então, literalmente traduz para aparelho para observar coisas pequenas. Também encontramos a palavra telescópio, da raiz tele, que significa longe. Por isso, telescópio é o aparelho para ver de longe. Outras palavras dessa família são hematoscopia, exame do sangue, helioscópio, aparelho para observar o Sol, caleidoscópio, aparelho que forma imagens simétricas e belas, entre outras. Número 10. Osis. Este sufixo de origem grega vem do seu homônimo osis, que pode significar formação ou doença, dependendo do uso. Exemplos de palavras com esse sufixo são artrose, do grego artron, que significa articulação. Por isso, artrose quer dizer degeneração da articulação. Tuberculose vem do termo latino tuberculum, que significa pequena protuberância. Então, tuberculose traduz literalmente formação de tubérculos. E isso se justifica pela presença de granulomas, principalmente nos pulmões de quem a possui. Como exemplo final, temos a palavra mitose, da raiz grega mitos, que significa tecido, e se refere ao processo de formação de duas novas células com a mesma informação genética da célula original. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever neste canal. Também te convido a ativar o sininho, para te lembrar quando houver um novo vídeo. Até breve!